Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas? Estamos numa sequência de aulas sobre o espaço geográfico, certo? Nós já falamos sobre espaço geográfico, paisagem, território, lugar, certo? Já falamos sobre as formas de representações gráficas desse espaço geográfico, como os mapas. Nós entendemos, certo, que os mapas eles não são tão atuais quanto a gente pensava, que desde o início da humanidade, o ser humano ele tenta representar o espaço em que ele vive para tentar, entender, se localizar e etc. Mas a partir de agora, nós vamos falar especificamente sobre orientação e localização no espaço geográfico. Mas tá, professor, o que é orientar? O que é se orientar? O que é orientação? Gente, nós precisamos primeiro pegar, fazer um apanhado histórico. Orientação, literalmente, significa ir em direção ao Oriente. Mas por que, professor, ir em direção ao Oriente? Vocês lembram da Rota da Seda? Simplesmente uma das rotas de compra e venda, de obtenção de matéria, certo? Entre Ásia e Europa, mais importante, de séculos. Diversos comerciantes europeus, queriam comprar produtos na China para vender na Europa, porque eram de alto valor, eram muito visados e supervalorizados pela população europeia. Só que pensa comigo, a gente sabe que o continente europeu ele está à esquerda do continente asiático, à esquerda da China, onde especificamente se fazia nessa compra e venda, na China. Então, as pessoas, os europeus, esses comerciantes, eles sempre iam na mesma direção. Eles sempre iam em uma direção, na direção da China, na direção da Ásia. Mas que direção era essa? Como é que eles sabiam? Meu Deus, de onde é que essa direção surgiu? Gente, eles seguiam a direção do nascer do Sol. Do nascer do Sol? Como assim, professor? Por muito tempo, a China ficou conhecida como a Terra do Sol Nascente. Justamente por quê? Porque os comerciantes europeus eles se baseavam no nascer do Sol para ir em direção à China e comprar esse material e, após isso, voltar à Europa. Esse caminho, durava mais ou menos 2 anos. Imagina, 2 anos. A partir daí, depois de muito tempo seguindo em direção ao nascer do Sol, eles decidiram intitular essa direção, esse ponto de nascer do Sol, de leste. Esse leste, certo? Também chamado de Oriente, por isso o nome orientação, foi um dos pontos mais importantes, É um dos pontos de orientação mais importantes por muito tempo, justamente por conta dessa Rota da Seda. Esse fato, do Sol sempre nascer em uma direção era extremamente importante para essa localização e direcionamento dos povos europeus em direção à Ásia, mais especificamente à China. A partir dessa ida e volta, certo? Criou-se, denominou-se, intitulou-se, precisou-se intitular certos pontos de orientação, de direção para se seguir. E o primeiro deles, logicamente, como eu acabei de falar, é o ponto leste, certo? Esse ponto leste é sempre onde o Sol nasce. Grava isso. Onde o Sol nasce é o leste. E onde é leste, o Sol nasce. Mas tá, professor, eu sei que o Sol ele nasce de um lado e se põe no outro. E qual é o nome do outro ponto? Você sabe, eu tenho certeza. O oeste. Gente, o Sol ele nunca vai mudar de direção, certo? Ele eternamente vai nascer no oeste, na nascente, e vai se pôr no poente, no oeste. Isso é imutável. E foi justamente a partir dessa imutabilidade de direção do Sol, do nascer e do pôr do Sol, que se intitulou os primeiros 2 pontos cardeais do planeta Terra, que é o leste e o oeste. Esses 2 pontos, eles nunca vão mudar. E eles são tão importantes, essa imutabilidade do Sol é tão importante, que é graças a ele que nós conseguimos nos localizar e encontrar os 2 outros pontos cardeais, mas um pouquinho mais para frente eu falo com vocês.
certo? Então, nós sabemos que os dois pontos cardeais, os dois primeiros pontos cardeais, é o ponto leste e o ponto oeste. Também recebendo outros nomes, tá? Esse lado oeste também pode ser chamado de oriente ou nascente, onde o sol nasce. E o lado oeste, né, o ponto cardeal oeste, ele pode ser chamado de poente ou ocidente. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguns nomes parecidos com esse, certo? Alguns gentílicos. Enfim. Mas, professor, como assim? Como é que funciona isso? Eu já expliquei a vocês. O Sol, ele sempre nasce de um lado e sempre se põe do outro. Eternamente. O Sol vai nascer no leste e se pôr no oeste. Tá, professor, e os outros dois pontos? Como é que funciona? Se o Sol não vai nem para frente, nem para trás, nem para o norte e para o sul, como é que esses dois outros pontos foram encontrados? Justamente em oposição ao Sol. Pensem comigo. Se os dois pontos de orientação mais importantes foram descobertos com o Sol, os dois outros pontos seriam descobertos como? Exatamente, sem o Sol. Como é que as pessoas faziam para se localizar à noite? Eu disse a vocês que a viagem ela durava quanto tempo? Mais de 2 anos. Agora imagine se você está no mar, certo? No mar. Como é que você faz para se localizar? Certo? Você pode dar aquela cochilada ali no seu barco e do nada, bum, não sabe mais em que direção você está indo. Foi a partir desse questionamento, dessa problemática, que os navegadores eles acabaram descobrindo dois outros pontos. Descobrindo não, né? Intitulando dois outros pontos baseados em estrelas à noite. A estrela polar, que faz parte da constelação da Ursa Menor, certo? E a constelação do Cruzeiro do Sul, como eu já disse a vocês, né? Cruzeiro do Sul, ela está direcionada sempre a sul. E a estrela polar, também chamada de estrela do norte, sempre está direcionada, sempre está localizada ao norte, no hemisfério norte, e o Cruzeiro do Sul no hemisfério sul. Então, olha só que perfeição, que coisa louca. Enquanto o Sol, de dia, ele marca 2 pontos cardeais, à noite, 2 estrelas, 2 constelações são responsáveis por marcar os outros 2 dos 4 pontos cardeais que existem. Então, nós sabemos que existem 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Agora pensa comigo. Imagina aí que um dia você está à deriva no barco. Nós fomos pescar, você foi viajar com sua família, mas aí o barco parou. Meu Deus, o que a gente faz agora? A gente não tem mais sinal aqui, o sistema de localização e orientação do barco falhou. O que é que faremos? Você já sabe o que você tem que fazer. Se está de dia, você tem que encontrar onde o sol nasce e onde o sol se põe. Digamos que sejam 4 horas da tarde, esperando mais um pouquinho ali às 5h30 para 6 horas, você vai ver o sol se pôr, certo? Quando você vê o sol se pondo, você acaba de descobrir que ponto? O ponto oeste, o ponto cardeal oeste. Se você sabe onde é que o ponto cardeal oeste está, consequentemente você sabe onde está o ponto cardeal leste. Consequentemente você sabe onde está essa nascente do sol, certo, pessoal? E pensa comigo. Tá, mas e os outros 2 pontos? Como é que eu vou descobrir? Aí vai a dica da geografia, tá? Para o norte estar à sua frente, o seu oeste precisa estar à sua esquerda e o seu leste à sua direita, certo? Então, imagine que você está lá perdido, você conseguiu descobrir, né, que o lado oeste é onde o sol se põe lá, o sol está se pondo, você descobriu o lado oeste, o poente do sol. E o mapa que vocês têm em mãos está dizendo que a ilha mais próxima está a norte. O que você vai fazer com esse lado oeste? Você vai colocar o lado oeste, o poente, à sua esquerda e vai continuar seguindo em direção à frente. Entendeu? Agora imagine que a situação é a contrária.
Imagine que agora nós temos uma cidade, né, a ilha mais próxima do seu barco, está em direção sul. O que é que você faz com essa direção oeste que você encontrou? Você vai inverter, você vai ter que se colocar à sua direita, certo? Colocar do lado oeste à sua direita e seguir em direção sul, que estará à sua frente. Bora fixar, vamos fixar, vamos fixar. Nós sabemos que o Sol nasce do lado leste e se põe no lado oeste. Para que o norte esteja à nossa frente, o leste precisa estar na nossa direita. Faz o L com a mão direita. Não L de Lula, L de leste. Gravou aí? Certo. Ah, mas professor, só esses 4 pontos são suficientes para a gente fazer uma viagem, para aquelas pessoas há muito tempo atrás fazerem uma viagem, cruzarem continentes, chegar da ponta, chegar do continente europeu ao continente asiático pelo mar, chegar do continente asiático ao continente europeu, ao continente africano? Não foi suficiente. E justamente por conta disso que existem outros pontos. É aí que entra a Rosa dos Ventos. Gente, a Rosa dos Ventos é o principal mecanismo, é o principal meio gráfico, né, de representar os pontos do planeta Terra. Tá? Eu vou mostrar, vocês estão vendo aqui na tela, certo? Existem 4 pontos cardeais e 4 pontos colaterais. Os pontos cardeais nós já sabemos quais são: norte, sul, leste e oeste. Perceba que o leste e o oeste eles estão sempre o quê? Leste à direita e oeste à esquerda, enquanto o norte está acima ou à frente e o sul abaixo ou atrás. Entre eles nós temos outros 4 pontos, que é a junção, certo? É a junção desses pontos cardeais. Mas vocês têm que se atentar a uma coisa, pessoal. Muitas das rosas dos ventos, como essa aqui que eu estou mostrando a vocês, elas também vêm na nomenclatura em inglês. Como é que seria essa nomenclatura em inglês? O leste, ele seria chamado de East, com E. Enquanto o oeste seria chamado de West, com W. Certo? Ok. Então, os pontos colaterais, eles são a junção dos 2 pontos cardeais que cercam ele. Vamos olhar aí, entre o ponto norte e o ponto leste, nós temos o ponto NE, que significa, como vocês estão vendo na legenda aí, nordeste. Entre o ponto leste e o ponto sul, existe o ponto sudeste. Entre o ponto sul e o ponto oeste, sudoeste. E o ponto norte e o ponto oeste, noroeste. É muito importante você gravar isso aqui, gente, porque eu vejo muita gente se atrapalhando, tá? Você sabe que sempre vai começar com norte ou com sul. Então, é nordeste ou sudeste, ou sudoeste, ou noroeste. Mas, professor, acabou aí? Não, é aí que você se engana. Existem mais outros pontos, certo? Nós temos 4 pontos colaterais, nós temos 4 pontos cardeais e nós temos mais outros 8 pontos subcolaterais, que vão justamente entre os pontos colaterais e cardeais, certo? Como vocês podem ver aqui na Rosa dos Ventos, cada um desses pontos, quando a gente pega uma Rosa dos Ventos, abre aspas, completa com pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, nós temos 16 pontos. Todos esses pontos eles são responsáveis por direcionar certos ângulos do planeta Terra. Mas, professor, são só esses? Você ainda está achando pouco? Pessoal, atualmente nós temos 360 pontos diferentes, tá? Então, imaginem uma Rosa dos Ventos com 360 pontos. Eu acho que seria um pouco difícil de desenhar, certo? É um pouco difícil de representar graficamente. Mas sim, cada um desses pontos equivale a uma angulação, a um grauzinho, e ele é mais utilizado ou na aviação ou na navegação, tá? Mas quando se trata de mapas, a gente fica restrito a pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Uma dica para vocês aqui, gente. Os pontos cardeais, eles só são uma letrinha. Os pontos colaterais são 2 letras, porque são a união de 2.
E os pontos subcolaterais, como é a união do cardeal com o colateral, certo? Você vai somar 1 mais 3, que formam 3. Vamos olhar ali, ó. Entre o ponto norte e o ponto leste, existem agora 3 pontos, 2 subcolaterais e 1 colateral, certo? Qual seria esse colateral? Nordeste. Isso. Nordeste, o azulzinho aí, vocês estão vendo? E os subcolaterais? Quais seriam? Seria justamente a união do ponto leste com o ponto nordeste e a união do ponto norte com o ponto nordeste. Agora que nós entendemos que os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais são importantes, como é que eles funcionam, a gente vai ver por que eles são tão importantes para a organização, divisão e sistematização do planeta, principalmente no que se refere à localização, a você saber o ponto exato onde você está no planeta. Ou você vai me dizer que você não sabia que os GPS funcionavam por meio de coordenadas e pontos da bússola. Vamos estar falando agora sobre as coordenadas geográficas. Primeiramente, dando a definição do que são coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas nada mais e nada menos que uma ferramenta de localização, né, que é utilizada para localizar um ponto sob a superfície terrestre. E para fazer essa localização, ela se utiliza das linhas imaginárias, que são os meridianos e os paralelos. Quando nos tratamos, dos meridianos, nos tratamos de semicírculos, como vocês podem ver aqui na imagem, na demonstração, são semicírculos imaginários que envolvem a Terra no sentido vertical, sendo seu principal meridiano Greenwich. Todas essas linhas aqui são meridianos, porém o principal é Greenwich. Já no que se diz os paralelos, são ciclos imaginários, que envolvem a Terra no sentido horizontal, como podemos ver, certo? Agora, para mentalizar os meridianos, podemos relacionar com a longitude, pois a longitude está disposta em linhas, verticais, da mesma forma que os meridianos estão expostos. Já os paralelos, para mentalizá-los, podemos relacioná-los com a latitude, já que os dois estão localizados, estão dispostos em linhas horizontais. Agora, se tratando dos paralelos, sobre essas linhas imaginárias, é importante destacar que existem infinidades, existem muitos, como vocês podem ver. Porém, existem paralelos que foram nomeados. E esses paralelos que foram que colocaram nomes, foram denominados de paralelos notáveis, que são esses aqui que vocês podem ver na imagem, sendo o principal, a linha do Equador, logo abaixo o Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, e acima da linha do Equador temos o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, e esses dois, na verdade são cinco principais que são nomeados. Como eu falei, o principal paralelo é a linha do Equador. E essa linha do Equador, ela divide o mundo, como vocês podem ver, essa linha vermelha aqui, tá vendo? Vou colocar aqui o pincelzinho para vocês verem melhor. Deixa eu colocar aqui o pincelzinho. Aqui, ela divide o mundo em 2 hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já os meridianos, eles dividem aqui no meio de forma vertical, certo? Hemisfério oriental, que é o leste, e hemisfério ocidental. Agora vamos para o próximo slide. Vamos acompanhar a leitura. Quando cruzamos todos os meridianos e paralelos, colocamos a superfície terrestre como em uma malha quadriculada, em que cada local, ponto da
superfície agora corresponderá a uma coordenada baseada em seu grau de latitude e longitudinal. Como vocês já sabem, já aprendemos, né, sobre os meridianos, sobre as linhas dos meridianos e as linhas dos paralelos. Agora vamos ver na prática como é que a gente faz essa localização que é feita, né, pelas coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias que servem para traçar localizações com base na intersecção de meridianos e paralelos. Logo, né, de uma forma assim mais resumida, a função das coordenadas é estabelecer posições e localizações em toda a superfície terrestre. Um exemplo prático do nosso dia a dia é o que o GPS faz mesmo. Por exemplo, ele estabelece posições com base no sistema de coordenadas. Como já sabemos que as coordenadas são uma intersecção entre o paralelo e o meridiano, vamos estar ligando esses pontos. Por exemplo, aqui nessa demonstração temos os pontos A, B, C e D. E aí vamos estar ligando. Primeiramente vamos começar com A. Eu vou pegar esse ponto aqui, certo? E vou traçar o quê? Ele horizontalmente e ele verticalmente, certo? Horizontalmente aqui, que deu 50 graus, e verticalmente aqui, que deu 100 graus. Essa linha horizontal, que a gente pegou aqui do ponto A e trouxe para cá, eles são os paralelos. E essa linha verticalmente, que a gente fez aqui e deu 100 graus, são os meridianos. Então, vamos anotar aqui. Ponto A, certo? Está, qual a coordenada do ponto A? Ela está localizada aqui, como nós fazemos, a 50 graus. E a 100 graus. Agora, não será só assim, a 50 graus e a 100 graus. Ela está localizada a 50 graus, certo? Em relação à linha horizontal, que é os paralelos. Porém, como falamos anteriormente, os paralelos, né, eles são horizontais, eles dividem, são círculos que dividem a Terra, né, e eles são divididos entre norte e sul. O ponto A, como vocês podem ver, ele está localizado no norte. Então, eu vou colocar aqui a 50 graus ao norte. Agora, o meridiano está localizado a 100 graus e a que hemisfério? Vamos lá? O ponto A, ele está localizado aqui. Vamos nos basear nessa linha aqui, certo? Que é o principal, que é o de Greenwich, que divide entre leste e oeste. O ponto A, ele está localizado no leste ou no oeste? Claro que no oeste. Então, vamos colocar o O aqui. Oeste. Pronto. Já fizemos as coordenadas do ponto A. Agora, vamos fazer do ponto B. Vamos lá. Ponto B. Primeiro, vamos fazer verticalmente, certo? Verticalmente aqui, seguindo a linha, dá 80 graus. Horizontalmente, dá 40 graus. Ou melhor, para não confundir com vocês, vamos começar com os paralelos, que são as linhas horizontais, certo? Para ficar aqui mais certinho.
B, então, está em 40, o ponto B está em 40 graus, certo? 40 graus. Agora, esses 40 graus, ponto B aqui, ele está localizado aonde? Em que hemisfério? Norte e sul? No norte, certo? De acordo com a linha do Equador, ele está no norte. E agora, vertical, a linha que a gente fez na vertical foi para 80 graus leste, certo? Aqui desse lado direito, leste. Leste e oeste. Está localizado a 80 graus ao leste. Agora vamos ao ponto C. Aqui, horizontalmente, ele se encontra a 20 graus, certo? E verticalmente, ele se encontra a 40 graus. Esses 20 graus, ele se encontra aqui no sul, repetindo novamente, né? Norte aqui em cima e sul, o C está abaixo da linha do Equador, certo? No sul. Então, 20 graus ao sul. E, segundo a linha de Greenwich, que é assim, horizontal, certo? Os 40 graus está ao leste. Certo? Agora, por último, que é o D, ponto D, vamos lá. O D aqui, verticalmente, está a 20. Não, a gente prometeu fazer o contrário, não foi? Então, bora traçar a linha aqui, está a 10 graus. Horizontalmente e verticalmente a 20 graus. 10 graus ao sul e 20 graus ao leste. E é assim que terminamos o nosso exercício para mentalizar sobre as coordenadas geográficas. Vamos falar um pouco sobre os movimentos do planeta Terra. Bom, o primeiro movimento é o de rotação. As principais características desse movimento é que gira em torno do próprio eixo, ou seja, é um movimento que ela executa em volta dela mesma. Esse movimento de rotação irá levar cerca de 24 horas para que possa dar essa volta completa, sendo esse movimento responsável pelos dias e noites. Um ponto importante para se lembrar é que a rotação é uma indispensável função de regular a exposição do planeta ao Sol. Sem esse movimento, as temperaturas seriam completamente descontroladas, afetando diretamente a existência da vida. O outro movimento seria o de translação. Esse movimento ocorre quando a Terra completa uma volta em torno do Sol, sendo ela responsável pelas estações do ano. Esse movimento irá durar aproximadamente 365 dias e 6 horas. Fato importante é que, diante disso, a cada 4 anos, um dia é colocado a mais no ano, no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, o ano é chamado de ano bissexto. Falando um pouco mais do que ocorre com a translação, podemos lembrar das estações do ano, que seriam primavera, outono, inverno e verão, que iriam variar de acordo com a posição orbital do planeta Terra em relação ao Sol. Por conta da posição da órbita, os hemisférios norte e sul sempre estarão com as estações opostas. Por exemplo, enquanto no Brasil for verão, já que está no hemisfério sul, na Espanha será inverno,
já que está localizado no hemisfério norte. Vale lembrar do solstício e do equinócio, que são gerados pela translação. Por conta do ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol, a iluminação não atinge todas as regiões de forma igual. Algumas áreas recebem mais luz solar, áreas próximas à linha do Equador e outras menos, que seriam os polos do planeta. Devido a isso, aproximadamente no dia 21 de dezembro, tem-se o dia mais longo do hemisfério sul, além do início do verão. Os raios solares incidem sobre o Trópico de Capricórnio, tornando o sul mais iluminado. No hemisfério norte, ocorre o contrário. Com o início do inverno e o dia mais curto do ano, esse fenômeno é conhecido como solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. É o momento em que o hemisfério está mais iluminado pelo sol do que o outro. O mesmo fato inverte-se nos dias hemisférios no dia 21 de junho, quando os raios solares incidem sobre o Trópico de Câncer. É o dia mais longo no norte e o dia mais curto no sul. Entre os dias 21 e 23 de março e 21 e 23 de setembro, o planeta recebe raios solares de forma perpendicular na linha do Equador. Dessa forma, esses raios irradiam igualmente para os dois hemisférios. Com isso, a insolação possui as mesmas condições, deixando o dia com 12 horas e a noite também. Tal fenômeno é chamado de equinócio de primavera e equinócio de outono. Dependendo do hemisfério e do período, em março ou setembro, durante o equinócio, dias e noites possuem a mesma duração, que seriam de 12 horas. Bom, continuando com outras curiosidades sobre esses movimentos, sempre surge essa dúvida. Qual a principal diferença entre a parte escura e a parte clara do planeta? Como havia explicado anteriormente, sobre o giro da Terra em torno do Sol, consequentemente, ela não pode estar 100% iluminada ao mesmo tempo. Enquanto uma parte do planeta recebe luz solar, a outra parte fica escura, ou seja, nas partes que aparecem claras é dia, já nas partes escuras é noite. Sobre a parte divisora entre o claro e o escuro, seria a tarde, como explicado anteriormente, já que quando estiver claro é dia e escuro noite, ou seja, nessa divisória seria chamado de tarde. Falando um pouco em relação à organização das horas no planeta, irá se tratar de uma divisão longitudinal, ou seja, de cima para baixo. Os fusos são definidos por meio dos meridianos. O parâmetro para a criação dos fusos horários é o meridiano de Greenwich, que marca exatos 0 graus de circunferência. Ele faz a divisão do primeiro fuso bem em seu meio, ou seja, a 7,5 graus para oeste e 7,5 graus para leste. A linha de Greenwich passa pela cidade de Londres e, por isso, o horário da cidade é utilizado como padrão mundial. A hora londrina é o marco inicial e os próximos fusos terão horas a mais ou a menos do que em Greenwich. Por exemplo, se dissermos que em uma cidade está em um horário mais 9, significa que as horas estão sempre 9 horas a mais do que o observado no marco zero. Então, quando for 12 horas na cidade inglesa, serão 9 horas nessa cidade. Os fusos estão estabelecidos em uma faixa de 15 graus. Os meridianos são múltiplos de 15. Como a Terra tem 360 graus de circunferência,
haverão a conta que 360 dividido por 15, que será igual a 24 fusos, em horários em relação ao globo inteiro. Essa divisão faz sentido com a quantidade de horas que existem em um planeta. Nesse quadro da Copa do Mundo de 2018, podemos observar as relações das horas em relação aos países, onde se observa a diferença de 6 horas a mais em relação ao Brasil em relação às cidades observadas. As cidades de Rostov, São Petersburgo e Moscou. Temos aqui nesse mapa a divisão certa dos fusos, tanto para mais quanto para menos, em horário fracionados em linha internacional de data. Sobre o Brasil, uma característica importante são que temos 4 fusos horários, sendo eles o de Fernando de Noronha, que está a menos 2 graus em relação ao marco zero, Brasília, que seria o horário oficial, que está a menos 3 em relação ao marco zero, Amazonas, que está a menos 4, e o Acre, que está a menos 5, ocupando 60 graus no planeta Terra, sendo que 1 hora no planeta equivale a 15 graus. Uma explicação simples sobre o fuso horário no planeta Terra é que o mapa de fusos horários divide o planeta Terra em 24 partes verticais e a cada uma corresponde a 1 hora. A Terra esférica tem 360 graus e cada fuso corresponde a 15 desse total. Uma conta básica de 360 dividido por 24, que seria a 15. Ou seja, a cada 1 hora o planeta percorre 15 graus. O marco zero, como eu já havia falado, é o meridiano de Greenwich, que estabelece todos os outros horários oficiais. Esse marco seria a cidade de Londres. Olá pessoal, meu nome é Ana Júlia e agora eu vou fazer com vocês uma atividade sobre o assunto abordado acima, que foi fuso horário, umas atividades de fixação, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. O fuso horário é um sistema político adotado amplamente que define os horários civis dos países. O sistema de fuso horários está corretamente dividido em... Vamos lá. Nós temos que entender e ter em mente que um dia tem 24 horas. Então, nós teremos 24 fusos. Ok? Beleza. Dos 24 fusos, nós sabemos que temos uma dimensão esférica, né? E a de nossa dimensão esférica, que é a nossa dimensão esférica, que dura 24 horas, tem 360 graus. Então, para a gente descobrir a quantidade de graus que a gente tem por fuso, é só pegar o 360 e dividir por 24. Tá? E essa conta dá exatamente 15. Então nós temos 24 fusos e 15 graus. Letra B. Beleza? Ok. Vamos para a próxima questão. O estabelecimento de sistema de fusos horários levou em consideração um importante movimento planetário de... Vamos lá. Qual é o movimento planetário que é importante para o estabelecimento de sistema de fusos horários? Vamos analisar um por um.
translação, vamos lá. Translação é as voltas que tem em torno do Sol. Então não é. Translação é um acordo, né? Não é também. Nutação também não é. Uma nutação é uma oscilação periódica, não se aplica aqui. Mutação é uma mutação genética do material genético, também não se aplica. Então é rotação. Letra D. E o que é rotação? Rotação é um movimento realizado pelo planeta ao redor de si mesmo, que tem a duração de 24 horas. Tudo bem? Vamos lá. Terceira questão. As linhas imaginárias auxiliam na definição dos fusos horários terrestres. Qual a linha imaginária que representa o marco zero da contagem de fusos horários? Vemos anteriormente, com os dados estudados acima, que a resposta dessa pergunta é meridiano de Greenwich. Ok? Tudo certinho? Vamos para a próxima. O fuso horário parte de um referencial global de 0 graus. Ok. Considere que, na cidade de Londres, um relógio marque meio-dia. Logo, na cidade de Tóquio, com mais 9, né? Tipo, 9 horas após. Será que o horário? Vamos lá. Londres, botar um Lzinho, Londres é 12 horas. Ok? Ele fala que na cidade de Tóquio é 12 horas a mais que Londres. Ou, perdão, 9 horas a mais que Londres. Então a gente vai contar 12 mais 9. Aqui dá 11, sobe 1, que dá 21. Então, será 21 horas em Tóquio. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos para a próxima. Essa tem que ter um pouco de calma. Vamos lá. Leia as informações apresentadas no quadro a seguir. Fuso horário em relação a Greenwich. 0 hora. Tá vendo? No marco 0. Brasil, no horário de Brasília, é menos 3 horas. Itália, no horário de Roma, é mais 3 horas. Beleza? Uma estudante de ensino médio realizou um intercâmbio para aprimorar seus conhecimentos de língua estrangeira, no caso, o italiano. Depois de 5 meses na Itália, a mesma estudante retornou ao Brasil em voo que saiu de Roma às 5 horas. Tudo bem, vamos lá. Saiu de Roma às 5 horas. Vou botar um S aqui, ó. Sai às 5. Saiu de Roma às 5 horas. Gastou 14 horas de voo para chegar. Ou seja, gastou mais 14 horas. Então, no total, ela gastou quantas horas? 19 horas. Tudo bem. Após 14 horas de voo, o avião aterrissou no aeroporto do Rio Branco, local de residência da estudante. Considerando os diferentes fusos horários e o horário local de chegada, qual o horário de chegada do estudante em Rio Branco? Vamos lá, vamos analisar as coisas. Ele saiu de Roma às 5 horas e gastou mais 14 horas de voo. Ou seja, no horário de Roma,
ela chegou às 19 horas, tudo bem? Certo. Nós temos que ter em mente que de Roma para Brasil, no caso no horário de Brasília, a gente tem um fuso de 6 horas, tá? E de menos 6 horas, né? Então aqui, se a gente fosse contar no horário de Brasília, a gente faria 19 menos 6, que daria 13 horas. Tudo bem? Então vou botar aqui Brasília, BR. Seriam 13 horas. Mas ele quer Rio Branco. E nós sabemos que Rio Branco tem um fuso diferente. O fuso de Rio Branco é de mais 2 horas, né? Então, de Roma, o fuso de Roma para Rio Branco seria um fuso de 8 horas totais. Como a gente aqui já fez de 6, a gente vai aqui diminuir mais 2, botar Rio Branco, RB aqui, tá? Só pra gente não perder os dados. Mais 2 horas para Rio Branco, a gente faz essa continha de 13 menos 2. Dá um total de 11. Então, ele chegou em Rio Branco às 11 horas. Tudo bem? Vamos recapitular. Ele saiu de Roma às 5 horas, gastou mais 14 horas de voo. Ou seja, no total, se fosse em hora de Roma, ele iria gastar 19 horas. De Roma para Brasília, seriam 6 horas de viagem. 6 horas de diferença. Só que de Brasília para Rio Branco são mais 2 horas de diferença. Ou seja, de Roma para Rio Branco são 8 horas de diferença. Então a gente pega o total de Roma, o horário total de Roma, que são as 19 horas, as 5 que ele saiu, mais as 14 de voo, e diminui com o horário da diferença total de Rio Branco, que são as 8 horas. Tá? Então a gente faz 19 menos 8, que dá exatamente 11, ou a gente faz passo a passo, como eu fiz antes, que é de Roma para Brasília e de Brasília para Rio Branco. Fica a critério de vocês saber qual a estratégia de aprendizado mais fácil, tá? Mais simples, da forma mais simples que vocês conseguirem aprender e colocar em prática, tudo bem? É isso. Concluímos a atividade de fixação. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E é isso, e assim finalizamos a nossa aula sobre a orientação, sobre os meios de orientação e localização no nosso espaço geográfico, né? Os meios de orientação como o sol, como a bússola, a importância de conhecer os pontos cardeais e colaterais que são a base desses meios, né, de orientação, estudando também os fusos horários influenciados pelos movimentos da Terra, né, de translação, de rotação, também sobre as coordenadas geográficas, como localizarmos um ponto sobre a superfície terrestre. E é isso, não se esqueçam de tentar resolver os exercícios sozinhos em casas e nem de tirar suas dúvidas conosco, certo? Na próxima aula falaremos sobre as formas de se localizar no espaço. Beijo e até a próxima.